O que faz o material ser magnético? E afinal, o que é ser magnético? É possível comparar os efeitos magnéticos com os efeitos elétricos? Veremos as respostas a estas e outras questões pertinentes a seguir. Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à 22ª parte da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos interessados em compreender os materiais magnéticos e respectivas aplicações. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo: polarização em dielétricos, magnetismo, e faremos algumas considerações sobre os assuntos aqui apresentados. Vamos começar com polarização em dielétricos. Vamos agora comparar os conceitos de campo elétrico com os de campo magnético, salientando as semelhanças e as diferenças. Afinal, o que torna um material magnético diamagnético, paramagnético ou ferromagnético? Quais as diferenças entre eles? O que é a polarização elétrica em um dielétrico? Qual o efeito da polarização elétrica em um dielétrico? O que muda em um dielétrico polarizado? Na figura nós temos a amostragem de uma pequena porção de um dielétrico, uma fatia de espessura D, e esse dielétrico não tem campo elétrico a ele aplicado. Observe que as moléculas polares não têm uma direção específica definida e variam de forma aleatória dentro do dielétrico. O material é apolar na sua composição geral. Embora as moléculas sejam polares, estão apontando direção aleatória, o resultado final, líquido, zero. A constante dielétrica do material é εr, que é igual a ε sobre ε0, onde ε é a permissividade elétrica do material em Faraday por metro, εr é a constante dielétrica do material, adimensional, e ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, 10 a menos 9 sobre 36π Faraday por metro. Vejamos agora um dielétrico com campo elétrico aplicado. Observe, o campo elétrico, as linhas de campo elétrico, essas linhas pretas ao longo do dielétrico, rearranjam as moléculas polares do dielétrico. As moléculas ficam alinhadas com o campo elétrico, sempre. Observe a molécula da esquerda, uma alinhada com o campo elétrico, todas elas estão. Alguma energia é gasta nesse realinhamento molecular. A equação geral, então, D igual a ε0E mais P, onde D é o vetor divergente Coulomb por metro quadrado, E é o vetor campo elétrico, volt por metro, P, vetor polarização, Coulomb por metro quadrado, ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, 10 a menos 9 sobre 36π Faraday por metro. Constatamos, então, que existe a carga elétrica pontual. A fonte do campo elétrico é a carga elétrica ou a distribuição de cargas elétricas. As linhas de campo vão das cargas positivas para as cargas negativas, não sendo necessariamente fechadas. A polarização elétrica em um dielétrico consiste na orientação polar das moléculas por um campo elétrico externo. O campo elétrico realiza trabalho. Nos condutores, o campo elétrico arranca elétrons ou cargas positivas em uma direção preferencial, o que vai acarretar em uma circulação de corrente nesse material. Então, quais são os efeitos do campo elétrico? Muito resumidamente, nos dielétricos, o campo elétrico vai alinhar as moléculas segundo uma direção preferencial, é a polarização. Nos condutores, vai arrancar elétrons de suas órbitas mais externas e vai induzir a corrente. Vamos definir agora um momento de dipolo elétrico de uma molécula, que é a carga vezes D. P total vai ser o somatório ao longo desse volume. O momento total de dipolo elétrico, então, nós vamos somar todas essas polarizações em todo esse volume. Se os dipolos elétricos estão alinhados na mesma direção genérica, conforme está na figura, P total pode ter um valor significativo. No entanto, na primeira figura que nós mostramos, que é a orientação aleatória, o P total é praticamente zero. Vamos agora definir o vetor polarização P como um momento de dipolo elétrico por unidade de volume desse material. Aí está, limite quando ΔV tende para zero, de 1 sobre ΔV, somatório dos
vetores polarização, da polarização das moléculas. A unidade do vetor polarização é Coulomb por metro quadrado. Temos então D, vetor densidade fluxo elétrico, Coulomb por metro quadrado, E, vetor campo elétrico, volt por metro, P, vetor polarização, Coulomb por metro quadrado, Epsilon é a permissividade elétrica do material, Faraday por metro, Epsilon 0 a permissividade elétrica do vácuo, agora podemos aproximar por 8,854 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Epsilon R, permissividade elétrica relativa, se é a suscetibilidade elétrica e que é a carga elétrica da carga, expressa em Coulomb. E ρV é a densidade volumétrica de cargas em coulombs por metro cúbico. As relações do campo elétrico são D igual a epsilon 0 vezes E mais P, P é igual a XE vezes epsilon 0 vezes E, epsilon R XE mais 1 e epsilon igual a epsilon 0 vezes epsilon R. D é epsilon vezes E, divergente de D igual a ρV, densidade volumétrica, e a integral de superfície fechada, dds, igual a Q. A primeira equação é a fonte do campo elétrico e a carga elétrica ou distribuição elétrica de cargas. A terceira, última equação, a segunda da chave, é dada uma superfície fechada. Se você calcular o fluxo elétrico que atravessa a superfície, vai ser igual à carga nela contida. É lei de Gauss para cargas elétricas. No vácuo, temos que P igual a zero, logo D0 igual a epsilon 0 é zero, onde esse zero representa vácuo. Nos dielétricos em geral, nós temos que D igual a epsilon 0E mais P, D igual a epsilon vezes E. Vejamos agora as peculiaridades e comparações do magnetismo. Em que você pensa quando ouve a palavra magnetismo? Ímã em ferradura, como está na figura anterior? Talvez um ímã do micro-ondas, bússola magnética, polo norte, polo sul, alto-falantes, motores, geradores. O que mais você pensa? Você pensou em cargas em deslocamento ou fio percorrido por corrente? Na verdade, podemos considerar que todos os fenômenos magnéticos têm como origem cargas elétricas em movimento. Caso fosse possível observar-se a estrutura da matéria com tal grau de detalhamento, poderíamos ver que, na escala atômica, os materiais magnéticos apresentam minúsculas correntes. Tais correntes são os elétrons orbitando ao redor do núcleo e girando em torno de seus próprios eixos, spin. Na visão macroscópica, esses laços de corrente são tão diminutos que podemos tratá-los como dipolos magnéticos. Na prática, tais dipolos magnéticos cancelam-se mutuamente devido à orientação aleatória dos átomos no material. Tudo pode mudar, no entanto, quando esse material é submetido a um campo magnético. Nesse caso, ocorre um alinhamento médio desses dipolos magnéticos e assim, como em um passe de mágica, o meio torna-se magneticamente polarizado ou magnetizado. Ou seja, a magnetização de um material consiste na orientação em uma direção preferencial dos dipolos magnéticos desse material. A grande diferença? Na polarização elétrica, as moléculas polares do dielétrico sempre se alinham com o campo elétrico aplicado. As moléculas não estão todas na mesma direção? É porque tem um campo elétrico aplicado. As linhas de campo são essas linhas em preto. E na polarização magnética? Bom, alguns materiais se alinham paralelamente com o campo B. Indução magnética. São os chamados materiais paramagnéticos. Se alinham com o campo externo. Outros materiais se alinham em oposição a esse campo B externo. São os materiais ditos diamagnéticos. Então, diamagnético, oposição. Outros materiais ainda mantêm a magnetização mesmo após a retirada do campo externo B. São os ferromagnéticos, em homenagem ao material magnético muito comum, o ferro. Para os materiais ferromagnéticos, sua condição de magnetização não é determinada pela presença de um campo magnético presente, e sim pela sua história pregressa. Alguém aí lembrou da curva de histerese? Veja na curva esquerda, começamos no zero, a curva em azul, vamos até a saturação, que é o ponto A, e vamos voltando. À direita, por exemplo, nós estamos vendo diferentes materiais com diferentes coercividade. Tem memória material.
Vou fazer uma rápida comparação, então, agora entre eletricidade e magnetismo. Eletricidade, nós sabemos que existe a carga elétrica pontual. A carga elétrica básica é o elétron. Já em magnetismo, não existe a carga magnética pontual. A fonte do campo elétrico é a carga elétrica ou a distribuição de cargas elétricas. E no magnetismo, a fonte do campo elétrico são as correntes em condutores ou cargas elétricas em deslocamento. Na eletricidade, as linhas de campo elétrico vão das cargas positivas para as cargas negativas, não sendo necessariamente fechadas. Já no magnetismo, as linhas de campo magnéticas são sempre fechadas. Saem do polo norte, dirigem-se para o polo sul, passam por dentro do material e retornam ao polo norte. A polarização em um dielétrico consiste na orientação molecular por um campo elétrico externo. Já a polarização magnética consiste na orientação dos dipolos magnéticos desse material. Na eletricidade, nós temos que o campo elétrico realiza trabalho. E, para nossa surpresa, no magnetismo, o campo magnético não realiza trabalho. Nos condutores, a corrente é o deslocamento de cargas elétricas devido a um campo elétrico externo. No magnetismo, os dipolos magnéticos podem orientar-se a favor ou mesmo contra a direção do campo magnético de excitação. No magnetismo, no nosso segundo item, você prestou atenção no que eu disse? Campo magnético não realiza trabalho. E os motores e geradores elétricos, como é que fica? O motor não realiza trabalho, o carro com motor elétrico não anda, a bomba d'água não leva água para o 20º andar, como é que não tem trabalho? Bom, isso fica para você pesquisar e deixe a sua resposta nos comentários. Finalizando, vamos juntar as equações dos conceitos. Fonte do campo elétrico é a carga elétrica. É isso que está escrito nessa equação. Uma das equações de Maxwell, claro. Segunda, não existe a carga pontual magnética. Próxima equação, conhecidíssima, lei de Faraday e lei de Lenz, o sinal. Campo magnético variante no tempo induz campo elétrico. E a última equação, que tem o termo que foi proposto por Maxwell, que é o resultado que mostra que existe uma onda eletromagnética que se propaga. Campos magnéticos são gerados por correntes. Corrente de condução, aquela do fio, e uma corrente de deslocamento nos dielétricos. Campos magnéticos são gerados por corrente. Corrente de condução e corrente de deslocamento. Essa é a onda eletromagnética. Uma se propagando mais pelos condutores e a outra se propagando pelos dielétricos. É a onda eletromagnética. Considerações. Procuramos estabelecer um paralelo entre o efeito do campo elétrico em dielétricos e do campo magnético em materiais magnéticos. Todos os fenômenos magnéticos têm por origem cargas elétricas em movimento. Essas cargas podem ser os elétrons girando ao redor do núcleo e em torno de si mesmos, spin do elétron. Verificamos que, conforme o comportamento em presença ou não de campo magnético, os materiais podem ser classificados basicamente em diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Será que o material, sendo uma dessas três, impede que ele seja os outros dois? Deixe seus comentários aqui. E o que nós vamos ver no próximo vídeo? O que é um dipolo magnético? Qual a sua origem? Como é modelado? Quais as forças e torques que atuam em um dipolo magnético?